E nos primeiros 13 dias preso na Papudinha, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pelo menos 3 visitas médicas por dia. Fez caminhadas e fisioterapia e não leu livro algum para descontar tempo da pena. A PM do DF apresentou ao Supremo o relatório das atividades do ex-presidente na prisão. A corporação é responsável por administrar a Papudinha, onde Bolsonaro está detido numa cela de 64 metros quadrados. O relatório apresenta todas as atividades como visitas, atendimentos médicos, fisioterapias do ex-presidente, né? E também entre os dias 15 e 27 desse mês. O balanço é nesse intervalo aí. Bolsonaro chegou a Papudinha no dia 15, foi à noite, né? Na noite do dia 15, após ordens do ministro Alexandre de Moraes, o UOL contabilizou as visitas médicas recebidas a partir do dia 16 e constatou que até o dia 27 o ex-presidente recebeu de 4 a 5 visitas médicas por dia, em 9 ocasiões. Também registra que ele recebeu a equipe de 3 peritos da Polícia Federal no dia 20 para a perícia médica, que vai ser levada em conta por Moraes para decidir se Bolsonaro deve ou não ir para o regime domiciliar. Peritos aguardavam documentos, exames, procedimentos de Bolsonaro para concluir essa perícia. O UOL também apurou que Bolsonaro não leu nenhum livro nesse intervalo aí de tempo que ele esteve na Papuda. Vale lembrar que a leitura permitiria ao ex-presidente descontar o tempo de pena. Quem está conosco também é Maíra Goulart, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, bem-vinda. Bom dia. Bom, será que a domiciliar do ex-presidente sai? A pressão é grande, né? Mas, é claro, tudo depende dessa perícia, dos exames médicos. Bem, eu acredito que caso haja uma situação de saúde que envolva risco, a decisão mais razoável é conceder essa prisão domiciliar, até mesmo porque a morte de Jair Bolsonaro na prisão, ela só jogaria gasolina no espectro político, inflamaria a radicalização e construiria um mártir, né? Então, eu acho importante que essa análise seja feita de maneira bem rigorosa. Verdade. E o senhor, professor José Álvaro? Olha, eu acho que é preciso chamar a atenção para um aspecto. Todos esses iniciativas e movimentos que estão sendo tomados em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro contrastam completamente com o tratamento que é dado aos encarcerados no Brasil. Inclusive, uma porcentagem grande dos encarcerados que nem sequer passaram por processos judiciais para justificar as suas prisões. Eu não quero dizer que deveria se retirar isso do presidente Bolsonaro, mas é preciso chamar a atenção como há essa tradição no Brasil muito antiga, não é? As autoridades são tratadas de maneira inteiramente diferenciada. Eu acho que, nesse caso, o tratamento que está sendo dado é correto, porque a professora chamou atenção para um aspecto importante. Não é? O Bolsonaro, se ele viesse a falecer na prisão, durante o período de prisão, isso transformaria uma bandeira de um mártir que marcaria a política brasileira de maneira muito, muito intensa, muito forte, né? De certa maneira, desviaria a atenção dos grandes problemas para essa adesão que muitas vezes existe no eleitorado brasileiro a pessoas, a personalidades, né? Então, eu acho que todas as medidas médicas têm que ser tomadas, mas eu acho que a sociedade, o país, a sociedade, as autoridades têm que se dar conta de que isso é um contraste de uma extrema desigualdade no tratamento de pessoas que cometeram crimes de qualquer natureza, não é? E não é uma coisa com a qual nós podemos ficar conciliados, podemos aceitar como normal. Não é normal. Quer dizer, que alguém que é doente seja tratado e receba visitas médicas é correto, mas tem tantas pessoas tratadas entre os milhares de carcerados brasileiros que seria necessário chamar atenção para esse outro aspecto. A democracia tem que ser capaz de incorporar, né, temas dessa natureza e modificar a realidade. Com toda certeza. Bom, vou mudar aqui a pauta. A professora Maíra queria falar, professora, rapidinho para a gente seguir. Diga lá. Eu queria ressaltar a importância de Jair Bolsonaro e
desse afastamento, né? Ele não faleceu, mas ele está retraído da política, ele não é mais um player. E ele, dialogando com o que os professores falaram antes, ele foi o primeiro líder da direita capaz de acionar um corolário que é o do povo versus elite, né? Uma elite corrupta que é anti-esquerdista, antipetista, anticomunista, anti-intelectualista, mas que conforma uma ideia de povo contra esses que são da elite, que ameaçam. E é isso que catapultou a direita para uma força política com pretensão majoritária. Sem esse elemento, que foi Jair Bolsonaro que trouxe, a direita se pulveriza. E a gente está num momento em que ninguém se apresentou ainda como um herdeiro consensual desse legado de Jair Bolsonaro.